Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa. Chegamos no quinto vídeo deste ano e hoje trago-te aqui 5 comportamentos, atitudes que contribuem para a tua saúde mental. E era importante tu refletir sobre isto no sentido de perceberes, primeiro, eu tenho tendência a ter esta atitude, a ter este comportamento? E se sim, o que é que eu posso fazer para mudar? Então, o primeiro é, para de te vitimizar. Tenho aqui os meus apontamentos para não me esquecer. A vitimização normalmente acontece em pessoas ou mais pessimistas ou naquelas que acham que a vida está contra elas, tudo mal lhes acontece e são sempre os outros responsáveis, são sempre fatores externos. Então para de te vitimizar e assume a responsabilidade por aquilo que é teu. Isto é, não te coloques no papel de coitadinho, de coitadinha, porque isso vai tirar o controle, a percepção de controle de ti. Então, quando nós nos vitimizamos, temos aqui 2 pontos. Primeiro, se nós estamos a pôr o controle fora de nós efetivamente não vamos conseguir mudar a situação. E segundo, tu estás a descartar a responsabilidade que tu tens dentro daquilo que é o teu papel. Tu não vais controlar as circunstâncias, mas tu tens como controlar aquilo que te acontece, isto é, a forma como tu lidas com aquilo que te acontece. Como eu costumo dizer, nunca é sobre aquilo que te acontece, mas aquilo que tu fazes com aquilo que te acontece. E desta forma, tu precisas adotar uma postura proativa. Onde é que está o problema e o que é que eu vou fazer com este problema? Não é negar que as coisas existem, também não é negar a responsabilidade dos outros, mas acima de tudo não é negar a tua responsabilidade. Então, tenha uma atitude proativa, não queiras ser vítima e assume o controle daquilo que é teu e daquilo que tu controlas. Segundo, que vai bater precisamente neste ponto, assume a tua responsabilidade. De que forma é que tu estás a contribuir ou não para essa situação? Muitas vezes, quando nós assumimos o papel de vítima, estamos muito no queixume e este queixume faz com que nós não tenhamos a percepção de que, se calhar, eu também não estou a fazer absolutamente nada ou eu estou a fazer alguma coisa que está a alimentar esta situação. Então, assume a tua responsabilidade e percebe de que forma o meu comportamento, da forma como eu estou a ter agora, está a contribuir para esta situação. E às vezes o comportamento também é uma não ação. Quando eu decido não fazer nada, também estou a decidir contribuir de alguma forma para a não solução, ou não estou a procurar uma solução para a situação. Então percebe de que forma é que tu estás a contribuir, ou o teu comportamento está a contribuir para essa situação e assume a responsabilidade por isso. Assume uma atitude proativa na procura de soluções e pelo menos identifica quais são os comportamentos que tu se calhar estás a ter, as atitudes que tu estás a ter que contribuem para essa situação e muda o que precisas mudar. Deixa transferir o poder para os outros e assume aquilo que é teu. E eu vou dar aqui um exemplo. Quando foi do Covid, muitas vezes as pessoas sentiram-se completamente na falta de controlo e é precisamente isto, nós não controlávamos o risco de contágio, ou melhor, nós não controlávamos o Covid e a doença em si, a progressão da doença, mas tu poderias ter determinados comportamentos que te ajudavam a minimizar o risco de contágio, por exemplo, o uso de máscara, o lavar as mãos com frequência, o ter atenção, o isolar-te de certa forma o mais possível para não estares em contacto com muitas pessoas e assim também diminuir o risco de contágio. E o Covid é algo que tu não controlavas, porque foi uma doença, foi uma pandemia que nós todos fomos apanhados de surpresa, ninguém sabia lidar com isso, mas assumir a responsabilidade é o que é que está no meu controlo, o que é que eu de forma proativa posso fazer para minimizar o impacto desta situação. E o Covid foi um excelente exemplo para isso. Nós temos que assumir a responsabilidade por aquilo que é da nossa responsabilidade, não é pelas circunstâncias, isso nós não controlamos, mas aquilo que depende de mim, eu vou controlar. Então assumir responsabilidade é isso e parar de nos vitimizar, eu fui aqui apanhada no meio de uma pandemia. Tu e toda a gente. E estou aqui a usar o exemplo da pandemia, porque acho que é muito fácil de perceber. Então, a vitimização é eu ficar no queixume, coitadinha de mim, e fui contagiada, e agora o que é que vai ser? E fiquei sem trabalho. O assumir responsabilidade aqui é precisamente o que é que eu posso fazer para mudar alguma coisa nesta situação. Posso trabalhar a partir de casa, posso minimizar aqui os riscos de contágio. É desta forma que tu assumes a responsabilidade, uma atitude proativa. Depois, dentro deste assumir responsabilidade,
há uma coisa que é muito importante e por isso é que este assumir a responsabilidade contribui para a tua saúde mental, que é tu também definires quais são os teus limites físicos e psicológicos. Onde é que eu vou definir os meus limites, o que é que eu vou permitir ou não permitir também da parte do outro. E isto ajuda-te a definir quem tu és dentro daquilo que são os teus valores. Depois, abraça a mudança. É outra atitude que vai contribuir para a tua saúde mental, que é não fiques resistente àquilo que tu não podes mudar, porque há situações que precisam por vezes mudar para melhorar e às vezes antes de melhorar vai piorar. Então, estar disponível para a mudança, abraçar a mudança é efetivamente também uma atitude que vai facilitar-te a vida e a tua saúde mental na medida em que tu vais estar disponível para alguns desafios que possam aparecer, mas também encarar isso como um desafio e não como um problema. E isso, sem dúvida, que vai ser uma atitude positiva face à tua saúde mental. Perceberes também, quando abraças a mudança, olha para isso e pensa, o que é que de pior me pode acontecer? E às vezes formos o pior cenário, vemos que o cenário não é assim tão mau como nós o pintamos ou inicialmente estávamos a ver. Se nós olharmos de forma realista e pensarmos, ok, se eu fizer isto ou se isto acontecer, qual é a pior situação com que eu vou ter que lidar? E o pior cenário, às vezes, visualizarmos este pior cenário, traz-nos aqui alguma segurança e perceberes que é o pior, não significa que isso vá acontecer. Às vezes, se este é o pior cenário, eu costumo às vezes dizer, vai morrer alguém, se não morrer alguém está tudo bem, siga, é para a frente é que é caminho e abraçar a mudança ajuda-nos precisamente a lidar com a adversidade. Depois, uma quarta atitude é deixa ir aquilo que tu não controlas. E muitas vezes nós queremos ter controle sobre tudo e por isso é que a mudança também nos assusta, porque a mudança assusta-nos porque é o desconhecido. E se é desconhecido, vai haver fatores que tu não vais controlar ou não sabes se vais controlar. E é aqui que tu precisas de olhar e perceber o que é que eu posso mudar, o que é que está no meu controle e o que é que eu preciso deixar ir. E deixar ir é perceber que há circunstâncias que eu não vou, porque não dependem de mim, não vou controlá-las, e também perceberes que tu nunca vais mudar o outro. Tu podes influenciar o outro, mas não mudas o outro. E quando nós, nos relacionamentos que temos, batalhamos no querer mudar o outro, isto traz-nos muitos dissabores e vai-nos estar sempre vai-nos pôr sempre numa luta constante contra aquilo que nós achamos que é o ideal. Por vezes passa apenas por aceitar aquilo que tu precisas de aceitar. Aquela expressão do aceita que dói menos, aplica-se aqui. Não, deixa ir aquilo que tu não controlas e começa a aceitar que há coisas que são mesmo assim, que fazem parte. E tu precisas é de aprender a lidar com essas coisas, ou se de todo não é algo que está no teu alcance, de que forma é que tu te podes afastar dessas coisas? O que é que tu podes fazer de forma proativa, assumir a tal responsabilidade e conseguires afastar-te daquilo que já não te serve? Por fim, a quinta atitude, não queiras agradar a toda a gente. E esta é algo que também acho que é muito importante tu teres isto em mente. O querer agradar a toda a gente faz com que a gente não defina os nossos limites, faz com que, ou melhor, nós até se calhar sabemos quais são os nossos limites, mas não os aplicamos devidamente e deixamos efetivamente que toda a gente se sobreponha à nossa vontade. Nós vamos nos pondo sempre para trás e este pôr-nos para trás faz com que efetivamente nós não consigamos assumir a responsabilidade por aquilo que é nosso, que nós também deixemos o controle nos outros e não em nós e que depois no fim se calhar até temos uma atitude de vítima porque eu fiz porque ele me pediu, eu fiz porque ele queria muito, não, tu fizeste porque quiseste, não tinhas uma pistola apontada à cabeça para tu fazeres aquilo. Aprenda a dizer não, aprenda a respeitar os teus limites e se é algo que não te serve e que não vai de encontro àquilo que são as tuas convicções, aprende a dizer não e não queiras apenas fazer para agradar aos outros. Tu vales pelo teu valor e não por aquilo que os outros pensam de ti. E termino desta forma. Então, as 5 atitudes que vão contribuir para a tua saúde mental são o para de te vitimizar, assume a tua responsabilidade dentro da situação que estás a viver, abraça a mudança, deixa ir aquilo que não controlas e não queiras agradar a toda a gente. Espero que esta reflexão seja inspiradora para que tu, ao longo desta semana, vás olhando para isto e se tu não quiseres aplicá-las todas ou se achares que é muita coisa para aplicar de uma só vez, escolhe uma destas 5 atitudes e começa já hoje a aplicá-la. Obrigada por estares desse lado e até breve!